Olá, boa tarde. Está começando mais um Jornal da Alerj ao vivo, direto do plenário. Hoje, na ordem do dia, os parlamentares analisam a proposta que altera a lei que determina a presença de profissionais de educação física nas academias dos condomínios residenciais. Os deputados Alexandre Freitas, meu convidado hoje aqui no Jornal da Alerj, e Coronel Salema querem alterar essa lei. Deputado, a alteração que os senhores estão propondo é para que essa presença dos profissionais seja facultativa. Por quê? Exatamente. O Estado, por meio de lei, criou uma demanda que não necessariamente ela é legítima. Eu acho que cabe a cada particular enxergar o valor na presença do profissional de educação física e contratá-lo, caso queira. Não cabe a essa casa chegar para um condomínio, que é uma associação eminentemente privada, e obrigar que eles contratem. E no final das contas o resultado está longe de ser aquilo que a lei se pretendia. O que acontece num condomínio? Não é a maioria que vai para a academia. Então, quando é posto em assembleia para se votar a questão da contratação do professor de educação física, a maioria vota pelo veto. Ou seja, eles não querem ter o professor de educação física na academia do condomínio. O resultado é que você acaba limitando o acesso dos condôminos à academia, porque das duas uma, ou ele contrata um personal trainer, ou então a academia fecha, porque não vai ser possível o uso. Então essa lei é um exemplo claro de quando uma proposta que não é feita com a análise necessária do impacto social que ela vai ter, acaba impactando de uma forma inesperada e de uma forma ruim. Essa argumentação também é em função dos custos que isso pode gerar com a contratação de um profissional fixo, né, pelo condomínio. Mas os autores da lei anterior também argumentavam em relação à segurança dos condôminos que fazem os exercícios físicos na academia e que não teriam a supervisão de um profissional que poderia ser perigoso para a saúde deles. Como é que o senhor vê essa questão da segurança, até da saúde dessas pessoas? Um Estado paternalista é a pior coisa que um indivíduo pode querer. Todo mundo sabe dos riscos que envolvem qualquer atividade física. Eu, por exemplo, eu posso montar uma academia dentro da minha casa. Então o Estado vai me obrigar a contratar um professor de educação física? A gente não pode querer que a sociedade funcione dessa forma. O condomínio ele é uma associação eminentemente privada. Não existe comércio, não existe uma atividade comercial envolvida. Então o risco compete a cada indivíduo. A pessoa, quando se dispõe a utilizar um aparelho de academia dentro do seu condomínio, ele sabe do risco que envolve e ele tem que ter a certeza que ele é a pessoa mais capaz para utilizar aquele equipamento da melhor forma. Isso não pode ser uma obrigação de todos os condôminos, senão a gente não vai ter nunca um limite da interferência do Estado na vida do cidadão. Outra mudança que esse texto propõe é para que, se houver realmente a contratação desse profissional, que esse profissional esteja regularmente inscrito no Conselho Regional da categoria, né? Sim, com certeza. Se o condomínio enxergou esse valor na atividade do profissional e quer que ele ministre aulas e conduza a atividade de exercício dentro do condomínio, nada mais razoável que ele esteja devidamente inscrito no órgão de classe. Mas um ponto importante que você tocou é na questão da majoração. Você cria um encarecimento do condomínio muito significativo. O Sicov fez um estudo de impacto e estabeleceu a alíquota de 18% na majoração do condomínio. Não é todo mundo que pode pagar. Hoje o cidadão no estado do Rio de Janeiro, ele já sofre com uma carga altíssima de impostos, tudo praticamente custa mais caro no estado do Rio. Não é justo que essa casa imponha um ônus ainda maior para que a pessoa consiga viver com tranquilidade no seu condomínio. E outro problema que os senhores estavam apontando na aplicação dessa lei diz respeito às punidades, às punições que são aplicadas pelo Conselho Regional da categoria para os condomínios que não estavam adequados à lei, né? É a famosa indústria da multa. Então não tem mistério. Você cria uma necessidade onde ela não existe e cria um órgão repressor que vai autuar aqueles condomínios que estão fora da lei. Ou seja, é mais problema na vida do cidadão fluminense que já tem que conviver com inúmeras obrigações que não deveria ter. Deputado, obrigada pela sua participação no Jornal da Alerj. Senhor presidente, pode falar? Por favor, deputado. Bom, mais uma vez essa casa se debruçou no seu instinto paternalista de querer regular
associações privadas. Ou seja, o condomínio nada mais é do que um aglomerado de pessoas que firmam um contrato entre si e querem viver sua vida em paz. Mas aí essa casa acha que tem que regulamentar essa relação. Pois bem, essa lei aí que nasce com uma ideia de querer garantir a saúde dos condôminos, na verdade tem um efeito inverso. Criando essa obrigatoriedade de um professor de educação física registrado nos condomínios, ela gera um custo altíssimo e que, no final das contas, cerceia a capacidade da pessoa utilizar a academia do prédio. Por quê? Ela aumenta o custo. E aí, eu conversando com o deputado Luiz Paulo aqui embaixo, ele disse, não, mas o registro é gratuito. Eu falei, Luiz, mas quem é que você acha que nesse mundo vai colocar um nome e não vai cobrar por isso? Vai assinar uma nota técnica, mas não vai cobrar por isso. Ele, não, mas aí o condomínio é que tem que se ver com o CREF. Ou seja, a gente criou um sistema, uma indústria de multa, que é o que está acontecendo hoje no estado do Rio de Janeiro. O CREF, de forma irresponsável, fica achacando condomínios com multas exorbitantes. E, no final das contas, quando você leva o custo do professor à assembleia do condomínio, a maioria que não usa a academia diz, não, eu não quero arcar com esse custo. Então, só vai conseguir utilizar a academia, aquelas que não foram fechadas, o condômino que tem dinheiro para pagar um personal trainer. Ou seja, o que esse projeto, o que a lei que a gente está emendando, eu e o Coronel Salema, o que essa lei fez na prática foi cercear o acesso de inúmeros cidadãos fluminenses à academia do seu condomínio. E a gente precisa rever isso e dar mais liberdade para a iniciativa privada. Muito obrigado. Bem, boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados. Esclarecer o porquê desse projeto, essa emenda que a gente está tentando salvar uma lei que ela é inconstitucional desde a sua origem. Então, quando essa lei entrou em vigor agora no início do ano, só para vocês terem conhecimento, os fiscais do CREF começaram a comparecer nos condomínios, principalmente lá do lado de Niterói. Aqui no Rio de Janeiro, eu sei que houve a indignação de vários síndicos de prédio, o Secov se manifestou, a Comissão de Direitos Imobiliários também da OAB se manifestou. Foi convocada uma audiência pública, inclusive com o comparecimento do responsável do CREF aqui presente, e nesse momento ele não se manifestou quanto a isso. A lei, na sua origem, já foi vista que ela é inconstitucional, mas para tentar salvar essa lei, nós fizemos esse projeto aqui, até amparando o próprio profissional de educação física, que nesse momento, quando eles começaram a fiscalizar as academias, determinando o fechamento dentro dos condomínios, gerou desemprego para vários profissionais de educação física. Eles não tiveram nem essa preocupação com os próprios profissionais que eles tentam amparar. E após as notificações que eles atribuíam, pasmem, senhores, inclusive com atribuição, ao invés de UFIR, como prevê na lei original, eles notificavam com valores das mensalidades do CREF. A notificação era extraída em cima de valores das mensalidades do CREF. Surpresa geral. Já quer falar agora? Deputado, eu fiz uma emenda a esse projeto baseado nas preocupações que foram ditas aqui, já conversei com ambos os autores, que é uma emenda que até motiva ainda mais o fato da liberdade quanto a isso. A gente tem uma questão que diz que no projeto, que se alguém não tiver no condomínio, não morar nesse condomínio, então, por exemplo, se o deputado Coronel Salema mora nesse condomínio e me convida para ir lá, esse convidado só poderia exercitar se tivesse a presença do personal trainer, o que eu acho que não é necessário. Então fiz essa emenda para poder qualificar ainda mais o ponto que está sendo explicitado. Por favor, deputado Luiz Paulo. Isto não está no projeto original. Não está no projeto original, dizendo que se eu convidar alguém tem que ter um professor. Não está no projeto original. Isso está no projeto sim, que foi apresentado no artigo 4º, por sinal. Mas dando continuidade aqui rapidamente. Estranhamente, após essa fiscalização que o CREF fazia, portões adentro dos condomínios, fechando academias e tirando emprego de diversos profissionais de educação física, no dia seguinte, empresas que foram montadas naquele momento ofereciam um serviço terceirizado, inclusive oferecendo
como benefício a retirada dessa notificação que o CREF atribuía em cima das suas próprias mensalidades. Então foi uma série de irregularidades que essa lei está tentando corrigir. Ela ampara o profissional de educação física, ao contrário da lei anterior. Então vocês têm que ter esse entendimento na hora de fazer essa análise. O próprio deputado Luiz Paulo já conversou com a gente ali em separado. Várias emendas aqui já estão citadas na lei, alterando apenas algumas palavras, algumas vírgulas, algumas coisas simples que já estão na lei. A gente pode sim fazer aquelas melhorias que forem de interesse comum, mas não suportando pressões externas, que a gente não pode suportar isso dentro dessa casa aqui, que foi para isso que a gente foi eleito. Então, a lei é boa, salva uma lei ruim anterior, e aqueles que quiserem colaborar dessa forma, assim o sejam. Me permite uma parte, deputado? Mas a audiência pública já foi feita com a presença do responsável do CREF, ele não se manifestou naquele momento e vem aqui de porta em porta tentar convencer os senhores dessa irregularidade que está sendo cometida. Deputado Paubel, por favor. Obrigado, deputado. Primeiro, eu quero parabenizar Vossa Excelência, o deputado Alexandre. É um absurdo você taxar o condômino, porque a obrigação de ter um profissional dentro de uma academia, muitas das vezes, a academia às vezes só tem uma esteira, e você tem que ser obrigado a ter um profissional para poder tomar conta de uma esteira. Isso é uma covardia. E eu queria deixar aqui pedir que deixe a hipocrisia de lado. Quem nunca se matriculou numa academia? Você se matricula numa academia, você só tem atenção do profissional no primeiro ou segundo dia. Até porque, depois, a quantidade de alunos que tem numa academia, um profissional dá conta, não dá conta, e você malha por conta própria. Então vamos deixar essa hipocrisia de lado, até porque a gente sabe que acontece isso. Eu, no meu condomínio, tenho academia, e eu utilizo. Mas já passei por outras academias que eu não tive a atenção que deveríamos ter do profissional. Ou seja, está lá só para constar no CREF que tem um profissional. E é o que acontece. Então, parabéns mais uma vez pelo projeto e tem meu voto favorável, deputado. Obrigado, Paubel. Então, senhor, só para vocês entender, a gente está querendo salvar uma lei que nasceu já errada lá na sua origem, aproveitar para salvar também a carreira de vários profissionais que ficaram desempregados com o fechamento de diversas academias, notificações irregulares e outras séries de demandas que a gente recebeu, tanto da Comissão de Direitos Imobiliários da OAB, mas também do Secov Rio, que inclusive fez um estudo que geraria 16% de acréscimo na cota condominial. E eles estão querendo legislar porta dentro dos condomínios, onde são áreas restritas, são áreas particulares e são áreas comuns do condômino e são propriedades particulares. Essa irregularidade a gente está tentando reparar aqui. Se os senhores tiverem a oportunidade de analisar a lei, vocês vão ver que a lei é boa e beneficia não só o condômino, mas também o profissional de educação física. Obrigado a todos, boa tarde. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados presentes, na sexta-feira, no auditório do prédio anexo, foi instalada a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Física. Essa frente é constituída de aproximadamente 10 parlamentares e foi instalada exatamente na sexta-feira. Eu sou presidente da mesma, a deputada Alana é a vice-presidente e o deputado Anderson é o relator. Ainda fazem parte deputado Márcio Pacheco, deputado Max e tantos outros, que eu não consigo decorar porque é uma frente muito grande. E neste evento tiveram mais de uma centena de professores de educação física. Primeiro esse registro. A Lei 8.070 de 2018 foi de autoria, salvo o melhor juízo, do deputado Conte Bittencourt. Passou por uma intensa discussão no plenário e foi aprovada. Teve emendas, tudo o que aconteceu hoje aqui também aconteceu em 2018. Eu costumo analisar os projetos por mais empatia e defesa
que eu tenha de uma categoria, eu estou sempre tentando focar nos benefícios para a coletividade. Está sendo distribuído para os deputados, em relação ao projeto do deputado Coronel Salema e do deputado Alexandre Freitas, diversas considerações, quer seja do CREF, quer seja do Secov. Instituições, ambas, respeito profundamente. Uma luta pelo professor de educação física e outra luta para proteger os condôminos. Absolutamente representativo. Absolutamente representativo. Ora, o projeto apresentado do deputado Coronel Salema procura distorcer profundamente a Lei 8.070 de 2018. Seria passível, inclusive, na redação como estava, deputado Rodrigo Amorim, recebeu parecer pela inconstitucionalidade, porque invadiu a competência da Lei Complementar Federal que rege a profissão do professor de educação física. Mas eu procurei, no substitutivo, que fui derrotado cegamente por 4-3. E por que cegamente? Porque os votos não se aprofundaram na leitura de nenhum dos dois pareceres, que é a primeira crítica que eu faço, estrutural. Viu, senhor presidente? Se o deputado Jorge Felipe permitir, nós tínhamos tentado aqui acordar que substitutivos fossem entregues 48 horas antes para os parlamentares tomarem conhecimento. E como estão sendo entregues na hora, acaba-se votando nas intuições ou no Espírito Santo de ouvido. Porque o substitutivo que eu apresentei tentou moderar a questão. Moderar como? Ora, se eu tenho no meu edifício, e não o tenho, uma academia, eu tenho todo o direito de descer nessa academia, subir, por exemplo, numa esteira e fazer meia hora de esteira. Também tenho direito de ir lá com a minha mulher e contratar um personal trainer. Mas não tenho o direito de aglutinar 5, 6, 8 pessoas e definir que elas vão ter aula de ginástica dada por qualquer um, porque essa é uma atribuição típica do professor de educação física. E contratar ou não professor de educação física, personal trainer, contrata quem quiser. Agora, obrigatoriamente, quando a atividade é coletiva, tem que contratar sim. Porque senão, também estaria proibido nas academias ter professor de educação física. Na academia, senhor presidente, o senhor paga mensalidade e quiser contratar um personal trainer, só vai pagar o personal trainer por fora, além da mensalidade. Então, tentei fazer, e por isso estou discutindo, a função de poder moderador. Por isso, queria solicitar a Vossa Excelência 2 opções, ou outras que o senhor quiser propor. A primeira, o projeto está cheio de emenda e vai sair de pauta. Eu fiz emendas, o deputado Valdec fez emendas e outros fizeram. Vai sair de pauta. Ou que a gente tem, o senhor também fez, ou que a gente tenha uma audiência pública,
ou que tem uma grande reunião no colégio de líderes, o senhor escolhe um caminho. Porque sem conversar, com votação antes no plenário, vai acabar saindo pior a emenda do que o soneto. Nesse caso, o projeto. Nesse caso aí, o projeto. Porque o soneto sempre será bom. A lei que determina a presença de profissionais de educação física nas academias que funcionam dentro de condomínios residenciais pode ser alterada. Os deputados Coronel Salema e Alexandre Freitas querem tornar facultativa a contratação do profissional. O texto também prevê que o educador deve estar regularmente inscrito no Conselho Regional da categoria e que o Conselho não poderá mais aplicar multas e penalidades aos condomínios. A matéria recebeu 14 emendas e retornou às comissões. Eu acho que cabe a cada particular enxergar o valor na presença do profissional de educação física e contratá-lo, caso queira. Não cabe a essa casa chegar para um condomínio, que é uma associação eminentemente privada, e obrigar que eles contratem. O resultado é que você acaba limitando o acesso dos condôminos à academia, porque das duas uma, ou ele contrata um personal trainer, ou então a academia fecha, porque não vai ser possível o uso. Então essa lei é um exemplo claro de quando uma proposta que não é feita com a análise necessária do impacto social que ela vai ter, acaba impactando de uma forma inesperada e de uma forma ruim.